Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial versus interpretação humana, sendo que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas dessa vez eu vou trazer o enfoque atual de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo e quando essa polêmica está rolando, né? Então vamos para o vídeo. Gente, essa polêmica já é velha aqui, a gente sempre fala desse assunto, mas agora, atualmente, em 2025, o rebuliço que deu, assim, geral, tá surtando, achando que vai perder o emprego. Só que, quando a gente fica nessa comparação de IA com o humano, a gente perde a noção do que é real e do que não é real. Claro que a inteligência artificial tem muitos prós, mas ela também tem seus contras. Como tudo na vida, tem seu lado bom e ruim, né? Depende, tudo é uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. E na filosofia, inclusive, na Nova Acrópole, a gente sempre fala disso, que uma faca não é um instrumento bom ou mal. Depende do que ela vai fazer, aquela faca, né? O que a pessoa vai fazer com aquela faca. Se ela vai matar uma pessoa, esse instrumento foi usado para um mau uso e para o mal real. Mas se ela é usada para cortar uma carne, para fazer uma comida, ou para ser menos polêmico para quem não come carne, enfim, toda essa polêmica, se for para cortar uma verdura, ou sei lá, que seja para cortar um queijo, é usado para o bem, não é usado para o mal, não tá cometendo um crime, entende? Então, é a mesma coisa com a IA. Se você utiliza a IA para fazer um melhoramento de, por exemplo, alguma coisa que você está pesquisando, você quer entender um pouco mais a fundo onde tem as fontes de informação que ela está trazendo ali. Eu quero entender um pouco melhor onde que eu posso pesquisar mais a fundo aquele assunto. E ela pode trazer uma relação de artigos que são públicos e que você pode ler, ou às vezes ela pode buscar fontes de vídeos e de livros que você pode aprofundar um pouco mais aquele assunto. Mas quando ela é utilizada para assuntos que são sigilosos, com certeza ela não faz o bem. Por quê? Porque assuntos sigilosos requerem, na maior parte das vezes, e na verdade realmente deveria ser uma regra para todos os assuntos sigilosos, um termo de confidencialidade assinado por todas as partes envolvidas. E isso a inteligência artificial não pode fazer. Por quê? Porque ela armazena os dados numa nuvem. E a nuvem tem o servidor. No servidor, ele pode ser hackeado e uma pessoa do mal pode coletar aqueles dados e fazer o mal com aqueles dados. Então, é a mesma coisa que eu tinha mencionado sobre a faca anteriormente. E isso a gente pode comparar com a confidencialidade, a ética que um intérprete tem ao fazer o seu trabalho, ou que deveria ter se ele não tiver, porque isso aí faz parte do nosso trabalho, do nosso job. A gente precisa ser ético e seguir uma conduta moral. A gente tem consciência como seres humanos, então eu espero que todos os profissionais tenham esse tipo de mentalidade, que o cliente quer que seus dados sejam protegidos. E, indubitavelmente, que quem é profissional de verdade vai seguir essas regras que foram acordadas na época que foi criada a profissão em si, no julgamento de Nuremberg. A interpretação de conferências começou daí, eu fiz até um artigo falando um pouquinho sobre essa comparação da IA com a inteligência humana, a consciência humana, e a máquina não tem essa consciência, não tem essa alma, não tem a emoção necessária para conseguir lidar com assuntos sensíveis. E hoje mesmo eu fiz um evento incrível, maravilhoso, que mostrou mais uma vez o quanto a gente não deve temer. Por quê? Porque as pessoas que buscam a confidencialidade, elas buscam o intérprete humano. E elas vão atrás de intérpretes que têm esse histórico. Um histórico de pessoas que já tiveram um histórico anterior com eventos de alta sensibilidade
e que conseguem guardar esse segredo. Então, um cliente veio falar comigo às pressas com essa reunião urgente que ele tinha que fazer. Inclusive, fez uma coisa que fazia muito tempo que eu não vi alguém falar da forma que ele falou. Mas que eu já passei por essa situação diversas vezes, mas que fazia tempo que eu não ouvia com essas palavras. Ele falou o seguinte, ele falou, qual que é o seu preço, né? Pode me mandar uma proposta, um orçamento? Eu mandei. E aí ele disse assim, então, eu quero te pagar o triplo, porque esse assunto é muito importante para a nossa empresa e a gente quer te pagar mais para que você não fique preocupada em relação ao recebimento, porque a gente demora um pouco a pagar por conta das burocracias que a gente tem internamente. Então, por você ter que esperar, você pode cobrar mais. Você pode realmente não se preocupe com o valor. Pode multiplicar por 3 o que você colocou nesse orçamento e me reenvia, por favor. E ele quer me pagar mais pelo serviço? Como assim? Rapaz, tá certo isso? Então, tem clientes que realmente precisam de um certo critério ao selecionar o intérprete. E quando eles gostam do serviço e querem repetir esse serviço, então esse não é um cliente novo, ele é um cliente antigo, que já é a 4ª vez que ele me chama. Toda vez ele fala ele fala que eu posso cobrar mais, e eu sempre fico, não, mas esse é o preço que eu cobro, não vou te cobrar mais porque vai ter a demora, né, do prazo, né? Mas ele, não, eu faço questão, pode colocar aí, eu quero que você multiplique por 3 e coloque também o valor da nota em cima, não. Eu, tá bom, né? Tá bom, vamos lá. Mas é isso, eu acho que quando você ganha a confiança do cliente e aí você fideliza aquele trabalho, que cheguem muitos clientes para vocês que sejam como esse meu cliente e que quer pagar mais, que realmente valoriza o profissional humano e que não quer fazer uma proposta indecente, que foi uma que eu recebi também, infelizmente, nessa mesma semana, de uma empresa que estava fazendo um evento grande e que me pediu uma cotação para a inteligência artificial ser realizada durante todo esse evento. E eu falei, olha, infelizmente ou felizmente, não tenho esse recurso, né, de inteligência artificial para o seu evento e sugiro que você contrate intérpretes humanos, porque o assunto que vocês vão tratar vai demandar uma inteligência humana, porque não é um assunto fácil e a inteligência artificial vai passar a mensagem de uma forma fria, seca, sendo que no seu evento realmente eu percebo que há uma certa sensibilidade necessária de que humanos façam esse trabalho, né? Então, assim, infelizmente, tem as duas coisas e essa outra empresa, né, que me solicitou a cotação para a inteligência artificial, não preza pela qualidade. Eles só querem riscar da lista que eles contrataram o serviço de tradução simultânea, que eles chamam assim. Como eu já disse aqui várias vezes, eu não fico discutindo com o cliente se ele está falando tradução ou interpretação, mas ele só quer ticar da lista que ele colocou como no contrato dele o fornecimento desse serviço para o público. Mas, como ele quer baratear o custo e ele não está prezando pela qualidade e quem está ouvindo vai ser prejudicado, várias empresas para fazer esse serviço, prestar esse serviço com inteligência artificial. E, infelizmente, vai prejudicar o evento dele, porque é um evento muito preocupante de ser feito por inteligência artificial. Mas, novamente, eu não vou dar nenhum dado aqui, falar qual é a empresa, nem falar qual é o assunto, porque realmente não cabe a mim. E tem essa questão da confidencialidade novamente, que vai morrer comigo, vai pro meu túmulo. Em relação a esses eventos. Então, é isso. Acho que a gente tem que manter esse assunto em debate sempre aberto, porque as coisas estão mudando muito rápido.
E a gente precisa realmente ter a mente aberta, tanto para a inserção da inteligência artificial como uma ferramenta para nos ajudar, mas ao mesmo tempo não deixar que sejamos engolidos pela inteligência artificial, nem mentalmente pensando que vamos ser substituídos por ela, e nem assim deixando com que a inteligência artificial entre em eventos que não fazem sentido nenhum para uma plateia que precisa daquela comunicação de forma eficaz e sem prejuízo ao evento e mantendo o evento em sigilo, sem ter vazamento de informações, vazamento de dados. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, eu estou no Instagram, também estou no LinkedIn. Eu publico artigos no LinkedIn e no Instagram. Tem coisas engraçadas, reels, bobeiras também, só para descontrair um pouco, lives, que todos os meses tem uma live temática relacionada a um filme, que eu faço uma comparação com a vida do intérprete. E também eu tenho um curso, para quem não conhece, também se quiser dar uma olhada na minha comunidade Galera da Adrenalina, que é um gostinho do curso para quem não conhece o curso. Então, ele é um estágio supervisionado dos alunos aberto ao público toda terça-feira. Então, é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse assunto, o que vocês têm pesquisado a respeito, o que vocês têm lido a respeito, quais são as suas experiências em relação a esse tema. E nos vemos no próximo vídeo. Ativem o sininho para as notificações do próximo vídeo. Então, é isso. Tchauzinho. Até a próxima.